Aconteceu durante toda essa semana e vai até domingo o primeiro Vaia para a Cultura, que apesar do nome, reúne na verdade teatro, dança, música, debate e workshops. Ao final da mostra, 9 espetáculos terão acontecido. A Vaia, que é bem típica da nossa cultura, veio no nome exatamente para chamar a atenção do público, para esse estranhamento. Vamos entender um pouco mais do festival? Eu estou aqui com o Aldrey Rocha, que é um dos organizadores da Vaia para a Cultura, e com as atrizes Larissa Montenegro e Samantha Sanford, que tem espetáculos na programação da mostra. Tudo bom, gente? Tudo bem. Obrigada pela presença de vocês. Bom, Aldrey, quero começar com você. Tem toda uma polêmica em torno do nome da mostra, né? Ser Vaia para a Cultura. Daí até eu fiquei pensando se isso é um manifesto em forma de festival, né? Assim, se ele tem esse caráter de protesto. Conta pra mim um pouco. Bem, em relação ao Vaia para a Cultura, é um festival mesmo, né? Que assim, a questão da Vaia, ela vem um pouco do Ceará, né? Que muitas vezes a Vaia ela vem como um aplauso, mas o principal do festival, né? É a gente estar mostrando novos trabalhos, novas pesquisas em artes. Então, assim, muitas vezes esses artistas ou esses grupos, eles não têm tanta oportunidade, né, de apresentar seu trabalho. Quando a gente fala Vaia para a Cultura, é uma cultura de forma geral, uma cultura massificada, né, que a gente vai contra essa cultura. Mas não, a gente não está especificando em nenhum momento setores, assim, uma coisa mais direcionada, não. É de uma forma geral mesmo, trazer os holofotes para aqueles que não tiveram uma oportunidade. Exatamente. Quando você fala nessa falta de oportunidade, ela tem a ver com uma falta de investimento financeiro por parte do poder público, falta de equipamentos, é um problema de gestão dos equipamentos, é um problema de formação de plateia, são todas as possibilidades, assim, o problema é que algumas dessas coisas precisam de uma atenção maior, ou é tudo junto? É tudo junto. É tudo junto. Não tem como a gente citar apenas uma coisa, até porque não é só a questão poder público, é de forma geral. Acho que empresários também poderiam estar investindo como em outros estados investem, né? Agora aqui não, aqui realmente a gente tem uma dificuldade para conseguir patrocínio, conseguir apoio, não só com o estado, prefeitura, não só com os aparelhos públicos, mas de forma geral, certo? Então assim, eu vejo muito como uma cadeia. Se não tem uma parte, falta em outra, né? Então, é de uma forma geral um problema. Bom, a gente ainda tem 2 dias de festival por aí, né? Acontece sempre às 7 horas e as meninas têm... A Larissa está, na verdade, em 2 espetáculos, um no sábado e um no domingo, que a Samantha vai explicar um pouco melhor, que é a Próxima Parada Brasil, né? Eu sei que é um projeto de vocês duas, teve até um edital envolvido da Funarte, né? A gente ganhou uma bolsa de residência da Funarte, a gente passou 8 meses no Rio de Janeiro estudando teatro infantil, a pesquisa foi toda voltada para isso. E a gente teve todo um cuidado em fazer um espetáculo, na verdade a nossa intenção é fazer um espetáculo voltado para a família, né? Não direcionar só para as crianças. A gente gosta de trabalhar uma coisa que possa agradar a todas as idades. E a gente fala um pouquinho da história do Brasil, o resumo na verdade são 2 desbravadoras que viajam pelo Brasil e vão contando um pouco da história. E a gente parte um pouco das expressões idiomáticas e dentro disso a gente vai puxando para a nossa história do presente e fazendo uma associação, tentando trazer uma reflexão maior, tanto para as crianças quanto para os adultos. Nós duas, somos só nós duas em cena, e a gente tem um músico, que é o Marcelo Freitas, e o Ciel Carvalho, que está na iluminação junto com a gente. Legal. Larissa, o Ciel é o mesmo Ciel que adaptou o texto da Clarice para você trabalhar. Fiquei pensando como é desafiador e ao mesmo tempo bonito, enfim, transformar um texto que é essencialmente fluxo de pensamento para o teatro que é essencialmente corpo, né, que toma corpo na voz, no corpo mesmo físico do artista, enfim. Só tem um livro da Clarice, se eu não me engano, que foi adaptado para o cinema, por exemplo, que é A Hora da Estrela, né? Então, não é um texto tipicamente teatral ou cinematográfico, né? Como é que foi construir? Eu sei que ele adaptou o texto, mas é óbvio que se você é atriz, você está sozinha no palco, ele tem muito de você também. Como é que foi transpor essa adaptação, digamos, como vocês mesmos chamaram, né? Adaptação livre? Uma transcriação, na verdade, que quando a gente fala em adaptação, a gente fala em pegar um texto e adaptá-lo, como a palavra já fala, para uma outra forma de linguagem. Mas, na verdade, a gente fez uma transcriação. O Ciel Carvalho fez uma transcriação, que ele pegou um código de linguagem que é a literatura, não é mais esse código, a gente fez ele para o teatro, então por isso a gente fez uma transcriação. Tem muito da Clarice, a gente se inspirou no universo clariciano,
Mas tem muito texto que também não é dela. Então, assim, não é mais literatura e não é mais Clarice Lispector, apesar de ser inspirado nela. A gente acaba trazendo pra gente, e dentro da nossa pesquisa de transcriação de texto, dentro da nossa pesquisa de ação física, para transformar isso pro teatro, que é um outro código de linguagem, né? Que a literatura já deixa muito mais aberto para imaginação, coisa que o teatro pode deixar, mas na verdade a gente mais mostra. Acaba deixando também, mas a gente mostra também muita coisa que na literatura você não consegue ver. Você vê através do seu pensamento, né? Mas não vê vendo. E no teatro você acaba mostrando dessa forma. E aí foi isso que a gente chama de, na pesquisa do nosso grupo, de transcriação. É pegar um texto e transformá-lo em outra coisa, com outro... Tem trechos que é mesmo da Clarice Lispector, mas mesmo esses trechos, algumas vezes não falam o que a Clarice queria dizer. A gente coloca ele em outro contexto. Legal. Audrey, foi feito um edital para escolher esses grupos, né? Como foi isso, assim? Começou quando essa seleção? Como é que foi ver esse festival tomando corpo? A gente iniciou no final de outubro até novembro inteiro e em dezembro foi feito, né, a seleção. No caso, os grupos inscreveram seus projetos através do site, né, da Universidade das Artes, daí a gente pegou todos os projetos, todos os inscritos e fizemos a seleção. É isso. Legal. Meninas, eu conversei um pouquinho com a Larissa, eu sei que você teve um contato breve, pelo menos eu não digo que é um contato íntimo, né? Estava até no seu discurso isso, mas teve um contato com o teatro ainda na escola, né? E a gente vê essa necessidade de ter isso como uma formação desde a infância, para que não só para que se torne uma atriz, como vocês duas se tornaram, mas inclusive para a contrapartida que é a formação da plateia, né? Como foi, não sei, tomar uma decisão de fazer um curso de arte dramática, assim, de ser atriz de fato, né? Eu sou atriz e tão nova já ter essa... Assim, como eu estava te falando, né? Surgiu, eu estava no terceiro ano e aí o professor falou meio que de brincadeira, quem quer ser artista, tem o curso de artes cênicas do Cefet, que foi o curso que eu fui formada, artes cênicas, eu, a Samantha e o Audrey também. Agora o curso é licenciatura em teatro. Então, a partir daí foi que surgiu meu interesse de fazer, mas na verdade o meu contato com o teatro na escola foi uma coisa muito superficial, né? Até porque hoje tem mudado muito isso, mas o que a gente vê muito em escola é um teatro voltado para festas da escola. Então você faz uma peça para poder festejar o Dia das Mães, para poder festejar, e não é isso. Não propriamente o foco é o teatro, o foco é mais passar uma ideia de alguma coisa, entendeu? Na verdade, geralmente é mais uma coisa assim, eles dão um texto e você aprende o texto e sobe e faz alguma coisa, entende? É mais um evento. É um princípio, mas não tem uma exatamente. Hoje tem mudado bastante. A gente já vê colégio. Com certeza. A maioria dos colégios hoje em dia tem um professor que pelo menos tem um estudo, hoje em dia já tem muita gente formada, então já está crescendo mais, já está investindo mais, as escolas estão investindo mais nisso. O Audrey falou como produtor sobre essa necessidade de alguns espaços, e vocês como atrizes, assim, vocês sentem uma dificuldade de entrar palco na cidade? É difícil porque a gente já não tem tanto espaço físico aqui, né? Isso já dificulta. E dos espaços que a gente tem, é muito difícil, porque a própria estrutura desses espaços já são muito carentes, entende? Então, para você fazer um bom espetáculo já é difícil, porque você planeja tudo. A gente vê o Ciel, que trabalha com iluminação, a dificuldade que ele tem, que às vezes ele faz uma luz fantástica e chega no teatro, mas não tem estrutura nenhuma, entende? E fora isso, a dificuldade que a gente tem mesmo com esses espaços de conseguir estar em cartaz. Tem os editais, né? Do Dragão do Mar, do BNB, mas também é muito cruel viver de edital, porque... Enfim, tem uma seleção para isso, que é um ano inteiro que a pauta é lançada para poder ser preenchida, então não dá para você confiar em edital, não dá para você viver de edital. Tem uma expectativa dos dois espetáculos entrarem em cartaz em breve? Com em algum certeza absoluta. É importante que tem essa oportunidade, né? Como a Audrey falou, é uma oportunidade de colocar no palco algumas pessoas que têm um trabalho igualmente respeitável e importante, né? De construção de linguagem teatral e que não estão nos grandes palcos, né? Então acho que essa foi uma oportunidade, mas a gente deseja sorte aí, que vocês entrem em cartaz logo e nos avisem. Convidem as pessoas para verem vocês. Domingo, dia 29, Sofria, 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 uma livre inspiração no texto Os Desastres de Sofia, de Clarice Lispector. Vocês estão todos convidados, um convite para um passeio com devaneios, com coisas deliciosas. Espero vocês. Samantha. No sábado, dia 28, no caso amanhã,
o próximo Parada Brasil, que é um espetáculo que a gente dedica mesmo a toda a família, falando um pouquinho da história do Brasil. São 2 viajantes esperando, tendo muitas histórias para contar. A gente espera que vocês estejam lá com a gente. Que bom, gente. Obrigada. E no Teatro Sesc Emiliano Queiroz, né, às 19 horas, ingressos R$10 e R$5. Da meia, Legal, gente, brigadão. Nos deixem saber quando vocês aprontarem mais coisas. Muito obrigada. Bom, eu vou para um breve intervalo e volto já, não sai daí.